Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 6 de fevereiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar de habitação, dos projetos da Secretaria Municipal do Guarujá e da Coab Santista. Para falar sobre o tema, o Bom Dia Baixada recebe o diretor-presidente da Coab Santista, Maurício Queiroz Prado. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. É um prazer estar aqui com você e com todos os telespectadores da Santa Cecília TV. E também o secretário municipal de Habitação do Guarujá, Marcelo Mariano. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Você, Nathalie, a todas as pessoas que estão em casa nos assistindo pela Santa Cecília TV. Um bom dia a todos e vamos falar um pouquinho sobre habitação na nossa região. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você também pode participar do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde também estamos simultaneamente ao vivo. O déficit habitacional na Baixada Santista, segundo o último levantamento, trouxe um dado bastante preocupante, né? Quase 100 mil pessoas esperam por uma moradia digna. Isso dados que o Condesb e a AGEM dizem que precisam ser atualizados. Como Santos e como Guarujá têm lidado com essa realidade? Bom, Nathalie, na verdade, agora no mês de dezembro, nós aqui em Santos contratamos um levantamento aerofotogramétrico e também um levantamento plano e altimétrico, principalmente da área do DIC, ali na Zona Noroeste, para que a gente possa então estar atualizando o número de unidades, porque os números que tem são números de IBGE, são números através do Plano Municipal de Habitação, que foi um planejamento estimado de unidades habitacionais, mas na verdade a gente precisa ter a realidade desses números, né? Nós estamos também conversando muito aí com a AGEM, a AGEM está buscando fazer um levantamento geral da região, fazer também um levantamento de todas as cidades, né? Buscando apoiar as cidades nesse sentido, porque como a gente diz, para poder planejar a política pública de habitação, você precisa ter dados, Sim. precisa ter números, né? Sim. E números factíveis, né? Exatamente, números exatos. E a gente então teve essa preocupação, estamos fazendo esse levantamento, segundo a empresa contratada, no mês de abril a gente já tem esses dados atualizados, e aí a gente também passa a atualizar os nossos números, né? Mas, diante disso, a gente tem um plano habitacional dentro do município que a gente vem seguindo e a gente entende que é plausível esse número de unidades que a gente trabalha hoje. E no Guarujá, secretário? Nós estamos, junto com a AGEM e o Condesb, fazendo atualização através do sistema SSIM, onde a nossa cidade já inseriu todos os dados no plano metropolitano, que vai ser a atualização do nosso PLIS, que é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, e a gente espera que dessa forma a gente consiga fazer a atualização dos números, uma vez que os últimos números oficiais são números do ano de 2009. A realidade já deve estar bem diferente. Ela está bem diferente. É que quando a gente fala do plano local, o 2009 é para toda a nossa região. Por isso que agora a AGEM e o Condesb estão fazendo a atualização desses números. Mas na cidade nós temos a atualização de determinados núcleos onde o poder público se faz presente através de programas habitacionais, seja do PAC 1, seja do PAC 2. Fora isso, nós temos também a nossa demanda habitacional através de parcerias com a iniciativa privada. Então, nós temos alguns empreendimentos de faixa 2 e de faixa 3 no nosso município que vêm para atender essa demanda que nós temos habitacional, demanda essa desatualizada com o PLIS, mas que está para ser atualizada esse ano. E é dessa forma, através de empreendimentos que a gente chama de Minha Casa Minha Vida Puro, são os empreendimentos de faixa 1 e faixa 1,5, com os investimentos do poder público. A gente sabe que a habitação depende diretamente dos investimentos federais e dos investimentos estaduais. Os municípios não têm capacidade de investimento. E nós vivemos uma realidade muito complicada nos últimos anos, né? Então, cabe a nós, o que é gestores municipais de habitação, de desenvolver projetos para que a gente consiga
junto aos governos, buscar recursos para alavancar essa questão que é extremamente importante, porque quando a gente fala também de déficit habitacional, nós temos que separar o que é produção e o que é regularização fundiária. Sim. Os números que nós temos, às vezes as pessoas vêm e se assustam um pouco, mas desses números, uma grande parte é regularização fundiária. Que já está acontecendo, que né? Tem muita coisa já acontecendo na nossa região e que é um campo, é uma outra linha de trabalho da produção da Secretaria Municipal de Habitação. É dessa forma que nós temos trabalhado no município de Guarujá. Maurício, o Marcelo bem colocou que sozinho o município não consegue resolver o problema do déficit habitacional. E nós vivemos uma crise sem precedentes no nosso país, né, que impactou principalmente recursos federais para todas as cidades brasileiras. E isso certamente foi um fator que prejudicou projetos que estavam para sair assim do forno em Santos. Bom, na verdade, assim, como bem disse o Marcelo, nós somos dependentes realmente do governo do Estado e do governo federal. Em Santos, nós temos um grande parceiro que é o governo do Estado, através da Secretaria Estadual de Habitação e através da CDHU. Fizemos inúmeras parcerias nesses últimos anos, Conjunto Habitacional Santos T, que a gente coloca, na verdade é o Vila Santa Casa, entregamos agora no dia 26 de janeiro, 133 unidades. Temos em obra para entregar agora no meio do ano uma parcial de 326, mas vamos entregar 128 unidades no meio do ano, lá no Santos R, no Morro da Nova Sintra. Tudo parceria com o CDHU. Isso é bom a gente salientar porque é a grande parceira que nós temos no governo do Estado. Também temos o Jardim São Manuel, o Santos O, que está em construção também agora, nos próximos meses, aí até o mês que vem, entregaremos as primeiras 40 unidades habitacionais, né? A gente vem buscando parcerias com o governo do Estado, uma vez que a gente sabe que os recursos são escassos, os municípios, obviamente, que não têm condição de aportar muito recurso, fonte 1, mas a gente vem buscar essa parceria. O Minha Casa Minha Vida é um programa que ele veio caindo o número de contratação ano a ano, né? E outras parcerias que é bom a gente salientar, a gente está agora para finalizar, já estamos com obra retomada e terminaremos até o meio do ano as últimas 200 unidades do Caneleira, que é um conjunto também muito conhecido, Caneleira 4. Entregamos 480 unidades, faltam 200, obra a todo vapor, ritmo máximo, e nós entregaremos também em parceria com o governo do Estado e com a CDHU até o meio do ano. Ou seja, nesse momento o gestor público ele tem que buscar realmente abrir os canais de comunicação, buscar abrir frente de diálogo com o governo do Estado, com o governo federal, pleitear, estar em busca, que só dessa forma que a gente vai conseguir viabilizar as unidades habitacionais tão esperadas, né? A parceria com a iniciativa privada, o setor privado ele tem interesse por esse tipo de construção? Vocês percebem isso ou não? Na nossa cidade nós estamos tendo uma procura muito grande nesse último ano em relação à produção habitacional, especificamente para o Minha Casa Minha Vida. Obviamente que nós temos algumas questões aqui na nossa região que dificultam alavancar essa produção de unidades com parceria. É o custo do terreno, o metro quadrado nosso, que é diferente. A gente vai para o interior aí, vê uma série de empreendimentos, sim, mas os valores de metro quadrado são muito diferentes. As nossas características de fundação, de solo, o nosso custo é muito superior. Eles trabalham com fundação direta e nós normalmente temos que usar estaca e até a rocha. E além outras questões como que também encarecem, né, como até o custo do aterro são coisas que encarecem a obra aqui da nossa região. Mesmo assim, nós estamos conseguindo avançar com a parceria com a Caixa Econômica, que também tem buscado parceiros para a nossa cidade, e uma vez que o déficit ele é reconhecido como sendo um déficit alto e isso acaba atraindo a iniciativa privada para vir atender essa demanda, né? Então, houve um crescimento, mas ainda muito abaixo do que a gente espera, uma vez que essas dificuldades que nós temos são características da nossa região, acabam atrapalhando o desenvolvimento dessas parcerias com a iniciativa privada. Isso também acontece em Santos? Sem dúvida. A gente teve agora, no último ano, procuras de construtoras que possuíam terrenos ou estavam adquirindo terrenos lá atrás
e que tinha uma visão de que o grande filão era construir não para habitação de interesse social, habitação popular. E começaram a enxergar que existe essa viabilidade. Nos procuraram, nós temos conversado, estão lançando um conjunto faixa 2 lá na Zona Noroeste, no Estradão. Nós sentamos com a construtora, dialogamos, fizemos uma excelente parceria para eles poderem atender prioritariamente os inscritos no Conselho Municipal de Habitação e também os servidores municipais da cidade. Então abriram por um período, deram desconto, ou seja, foi uma articulação. E agora existem outras construtoras nos procurando, buscando viabilizar faixa 2 através do programa Minha Casa Minha Vida, com financiamento da Caixa, que também é uma grande parceira, tem nos ajudado muito. Então esse é faixa 2. Faixa 1,5 nós estamos planejando, já está em análise na Caixa, nós temos 2 empreendimentos em terreno público, né? Isso é um pouco inovador, né? E a gente tem buscado então a viabilidade desses 2 conjuntos, que vão totalizar 472 unidades habitacionais de faixa 1,5 em terreno público. Para quem está em casa entender, o que é faixa 1,5 e o que é faixa 2? O faixa 1, faixa 1,5 e faixa 2, ele é dividido por renda da família, exato, renda familiar bruta, né? Então, faixa 1,5 que eu estava aqui mencionando, a gente então tem unidades para contratar, para atender a demanda do Conselho Municipal de Habitação. Então, são 472 unidades no faixa 1,5, estamos trabalhando também com 144 unidades no faixa 1 para atender demanda do Conselho Municipal de Habitação, dos movimentos de moradia, segmentos de moradia. Ou seja, a gente vem lutando e temos também como parceiro a Caixa Econômica Federal. Santos nunca teve a condição de viabilizar um conjunto faixa 1. Hoje nós temos inúmeros projetos, inúmeros pleitos junto ao Ministério das Cidades. Obviamente que, como o Mariano bem disse, nós temos algumas peculiaridades. Quando falta terreno, a escassez de área, é a lei da oferta e procura. Sem dúvida. Então, o terreno, o metro quadrado acaba subindo, né? Nós temos a questão da fundação, estaca de 30, 40, 50 metros. O Mariano conhece bem essa questão, porque já lidou bastante com isso em frente de obra e tal, engenheiro. E aí a gente faz o quê? Temos que fazer conta, somar esforços. Então, o governo federal tem o valor fechado de repasse para a nossa região, que já é um valor um pouquinho diferenciado, mas não é o suficiente. Não é o suficiente. E aí a gente muitas vezes não, todas as vezes a gente se socorre do governo do estado através do programa Casa Paulista, que nos dá um aporte considerável para que a gente possa viabilizar então essas unidades. Ou seja, o déficit é grande, o desafio é grande, a crise é grande, mas a gente tem trabalhado muito e a gente tem buscado superar essas dificuldades com o trabalho. A gente está dizendo aqui de plano de viabilidade, de buscas por parcerias. Agora uma pergunta, assim como saúde, a questão da moradia é uma que eu enxergo que não é uma questão que possa ser solucionada em definitivo, porque sempre vai haver alguém precisando de uma moradia digna. Na Baixada Santista, não para zerar, mas para chegar próximo ao zero, o que seria necessário? Com relação a esse déficit? Eu entendo que essa questão do plano metropolitano, que é esse sistema do S5, que já estão sendo, acho que já foi finalizado, todas as cidades já inseriram os dados. É o ponto de partida. Porque a nossa região, a característica, a habitação, ela também, mais do que qualquer outro tema, como mobilidade, como saúde, é um tema metropolitano, em que pese Guarujá e Bertioga tem a característica de um estuário no meio, que dificulta um pouco acesso aos serviços metropolitanos, mas de toda forma é um assunto que tem que ter com esse olhar. Claro. E ao término disso, porque os programas estão muito rígidos hoje em dia, os controles sociais que existem pela Caixa Econômica Federal e pessoas que às vezes receberam um imóvel em Praia Grande ou um imóvel em Bertioga. Então, esse cruzamento de dados é de extrema importância para os municípios, porque às vezes existem algumas peculiaridades de moradores que saem de uma cidade e migram para outra, e a gente convive com isso diariamente. Então, diminuir esse déficit, obviamente que é uma missão que, aí eu repito, depende do apoio do governo federal, do governo estadual, uma vez que os municípios não têm essa condição.
mas também, mais uma vez eu friso que os números, esses números que são apresentados, uma boa parte dele é de regularização fundiária. E acho que eu acredito que a regularização fundiária é um mecanismo para diminuir esse déficit, uma vez que você tem a situação daquele núcleo, daquele assentamento regular e dessa forma ele está inserido na cidade formal. E assim você consegue diminuir esse déficit habitacional. Lógico que a grande demanda, por características que nós temos dos nossos morros, tem por palafitas pelos nossos morros e as regiões de risco, a gente sempre vai ter, como você bem disse, pelo crescimento da população, quase que natural, a gente sempre vai ter muito trabalho para fazer. Mas nós estamos diante de um momento onde os mecanismos do poder público de fiscalização aumentaram muito. Então nós temos um controle muito maior do nosso município, eu tenho certeza. Aqui em Santos não é diferente, até também faz esse controle, de forma que a gente tem o congelamento das áreas e aí para que a gente consiga atender essa demanda, para que ela não possa ter esse crescimento maior do que o atendimento que as cidades façam. Em questão da metropolização, é importante falar, o ano passado nós fizemos a Conferência Municipal de Habitação. Cada 2 anos é realizada a conferência. E um dos subtemas da conferência era a metropolização, justamente. Por quê? Nós precisamos enxergar, né, Mariana, a gente tem conversado muito isso, os secretários municipais, a AGEM e tal, nós precisamos enxergar realmente o mapa da região. É tudo muito transitório. No dia de hoje, algumas famílias estão saindo do Guarujá e vindo morar aqui e vice-versa, e transitando. Então não dá mais para planejar ou pensar em política habitacional que não seja de forma metropolitana. Nós não queremos importar ou exportar demanda, não é isso. Né? O que nós queremos planejar e poder saber onde a pessoa trabalha, para onde ela se desloca, onde ela mora, qual é a necessidade da moradia dela, em que local é necessário. Muitas vezes ela está morando em Santos, mas ela trabalha no Guarujá e a necessidade e a vontade dela é morar no Guarujá. Então isso tudo nós temos que ter esse mapa, esse cruzamento de informações para que a gente possa também avançar nessa questão da política habitacional metropolitana. A gente faz um rápido intervalo. No próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais sobre regularização fundiária e muito mais. Não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre prevenção. Com a folia do carnaval bem pertinho, é preciso ficar ainda mais atento aos riscos de contrair HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. A Rede Pública de Santos distribui preservativos de graça. O repórter Fabiano Roma foi até o Centro de Testagem e Aconselhamento e tem mais informações. Eu estou em uma sala de aula, ao meu lado está o Francisco Valdez, que é aconselhador e especialista em prevenção, e ele vai ensinar umas coisas muito importantes para a gente. Eu estou falando sério, assim, desse jeito, porque o assunto é sério, mas na verdade, de uma forma bastante didática, a gente vai fazer um alerta, não é isso, Francisco? O carnaval está aí. E, embora seja uma festa bem bacana, é importante que a gente tenha cuidado e possa se prevenir. Então tá bom, vamos sair um pouquinho do tom sério, porque ali, naquela mesa, tem um monte de equipamento, um monte de coisa que a gente precisa mostrar e fazer o pessoal usar, não é isso? Isso, são os nossos produtos de prevenção, então estão à disposição, é importante que as pessoas conheçam. Então vamos até ali a mesa, Francisco, comigo. O Leandro Delpec vai começar a mostrar pra gente que aqui tem um monte de preservativo. A camisinha, não é isso? Essa é a principal estrela da festa. Sim, a camisinha continua sendo a principal arma para prevenção ao HIV e também as outras infecções de transmissão sexual, além de proteger contra gravidez não desejada. Tem diferença de um preservativo para outro? Em termos de diâmetro, sim, mas a qualidade é a mesma, tá? Todos testados, aprovados. E hoje em dia as pessoas podem procurar e acessar nos postos de saúde. Todo e qualquer posto de saúde aqui na cidade de Santos tem disponibilidade de preservativos, esses insumos de prevenção. E a camisinha feminina também pode ser usada, né? É bom as mulheres se garantirem. A feminina, sim, deve ser usada, apenas a gente recomenda que não use uma com a outra. Camisinha feminina aqui é um importante insumo de prevenção. Ele precisa ser conhecido pela população, então a importância de hoje vocês virem aqui divulgar, para que a população possa conhecer. E durante as atividades de carnaval, elas estarão sendo disponibilizadas nos pontos em que estaremos agindo. Agora fala para mim do gel.
Esse gelzinho aqui, esse azulzinho aqui, na verdade parece um preservativo, uma camisinha, mas é um gel que as pessoas podem usar para se proteger. É isso, Francisco? Verdade. O gel lubrificante, hoje ele faz parte dos insumos de prevenção. Ele tem a finalidade de permitir uma melhor relação sexual e, além de tudo, tem uma possibilidade de diminuir a exposição ao HIV e outras doenças sexuais. Ele, infelizmente, não diminui a exposição para a gravidez e não impede que a gente pegue outras doenças. Mas em relação ao HIV é muito importante e também para uma prática de sexo protegido mais suave e seguro. Às vezes a pessoa estava lá na festa, às vezes tomou um pouquinho demais, perdeu a cabeça e se descuidou. Facilita. No dia seguinte, quando a consciência pesar... A gente recomenda que até 72 horas, sendo o primeiro dia o mais importante, procurar o pronto-socorro ou o centro especializado. Vão ser feitos exames e, se for o caso, medicação. Na realidade, a medicação é feita, ela é disponibilizada a medicação por 28 dias e recomendamos que a pessoa faça o teste HIV. Se a pessoa descobrir que já tinha o HIV, ela não tomará a medicação por apenas 28 dias, provavelmente pelo resto da vida. Então essa é a diferença para saber da condição sanguínea dela. Tá bom, Francisco, para a gente finalizar, esse monte de camisinha aqui, quem for brincar, quem for participar da festa, não custa nada estar com uma delas no bolso, né? E como diria o pessoal, festa, festaça, festinha, tem que ter camisinha. Boa, festa, festaça ou festinha tem que ter camisinha. O Centro de Testagem e Aconselhamento de Santos fica na Rua Silva Jardim, número 94, na Vila Matias. O local funciona das 8 horas da manhã até às 6 da tarde. E falando em carnaval, a partir do meio-dia hoje, aqui na Santa Cecília TV, você vai poder acompanhar ao vivo e com exclusividade a apuração e a campeã, quem será a campeã do Carnaval Santista 2018, só aqui na Santa Cecília TV. E voltamos com os nossos convidados. Hoje falamos sobre habitação com o diretor-presidente da Coab Santista, Maurício Queiroz Prado, e com o secretário de Habitação do Guarujá, Marcelo Mariano. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, e também pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo. Marcelo, eu queria voltar com você esse bloco para explicar para quem está em casa o que é a regularização fundiária e para expor os números do Guarujá. Quantas famílias já foram beneficiadas com esse título de regularização fundiária? Nós tivemos uma alteração da legislação federal, a Lei 13.465, que 11 de julho de 2017. E a partir, ou seja, foi no primeiro semestre do ano passado. E a partir daquele momento, as ferramentas de regularização ganharam uma agilidade muito grande, inclusive com a legitimação fundiária, porque antes os municípios eles trabalhavam com cessão de posse e frações ideais em cima de determinados núcleos. Ou seja, você tinha uma gleba e a pessoa ganhava um título de concessão, uma cessão de uso, mas ela não tinha o registro em cartório daquele imóvel. Ela tinha o registro da cessão, mas não o registro imobiliário como qualquer outro imóvel da cidade formal. E com essas novas ferramentas, nós pudemos ter agilidade e já conseguimos fazer a entrega no município de Guarujá de 900 títulos de legitimação fundiária. Em quais regiões? Isso no Morrinho 3. Isso foi realizado no Morrinho 3. E nós estamos agora com planejamento, porque quando a gente fala em regularização fundiária, as ferramentas que essa lei propôs e as legislações anteriores, nós também temos uma característica muito peculiar aqui na nossa região, que são as áreas do governo federal. Geralmente as palafitas ou as áreas de avanço, elas estão em áreas de estuário, estão em áreas de mangue, e essas áreas pertencem ao Serviço de Patrimônio da União. E que é o tão famoso SPU. E nós temos dificuldades de fazer regularização em imóveis da União. Essa legislação já permitiu isso, mas ainda faltam alguns regramentos. Mas nós estamos avançando aqui no núcleo de Santa Cruz dos Navegantes, temos a previsão
de já iniciar ainda esse ano. Estamos trabalhando a regularização fundiária junto aos projetos habitacionais, que nos projetos de PAC 1 e de PAC 2, você tem a produção e você tem a área de regularização. E então estamos fazendo no projeto Enseada, que é no Cantagalo, onde nós estamos entregando 400 unidades de produção, ou seja, de unidades habitacionais, e vamos iniciar a regularização fundiária do núcleo. É a mesma coisa no projeto Favela Porto Cidade, onde nós temos a regularização fundiária. Então, a área de regularização fundiária nesses programas são maiores do que a área de produção. Sim. E através dessas ferramentas, você conseguindo trazer esses imóveis para a cidade formal, a segurança jurídica para essas famílias, muito uma vez, maior. e principalmente na legitimação fundiária, porque a legitimação de posse, a pessoa ainda fica, e aí o Maurício tem mais conhecimento, porque aí no campo jurídico, a pessoa fica por 5 anos de posse do imóvel, e depois, ao término dos 5 anos, o cartório de registro de imóvel transfere em definitivo esse imóvel para o mutuário. E isso movimenta a economia da cidade, movimenta até mesmo os cartórios de registro de imóvel têm tido um olhar diferenciado, porque nós temos na nossa região também muitos confrontos em relação a áreas, muitas brigas e disputas judiciais que se arrastam por anos e anos, e a legitimação fundiária, a regularização fundiária, ela vem aqui para ter uma agilidade nesses processos, e também outra questão que eu esqueci de falar, além da área, as áreas do SPU, as áreas ambientais, né? Mas essa nova legislação, ela também permite que nós possamos fazer regularização fundiária em áreas que já foram degradadas, onde não há mais recuperação ambiental, ela já não se caracteriza mais. E isso tudo foram muitas ferramentas para o município, para as secretarias municipais de habitação. E nós temos avançado muito. Isso é uma demanda até mesmo do próprio prefeito, do prefeito Walter Suman, que abraçou essa causa, abraçou essa ideia da regularização fundiária, e nós temos um planejamento de entregar 8.000 títulos de regularização fundiária no Guarujá ao término dos primeiros 4 anos do mandato do prefeito Walter Suman. Aqui em Santos também se trabalha com regularização fundiária, Maurício? Bastante. Complementando um pouco o que o Marcelo falou, o trabalho de regularização fundiária, como a gente disse, nós temos 2 tipos de atendimento habitacional. Com a entrega de uma unidade habitacional nova, né, a produção e entrega de uma unidade habitacional nova, ou a regularização fundiária de uma habitação que hoje não tem a regularidade. Antigamente, Nathalie, há muitos anos atrás, se construíam conjuntos habitacionais, se entregavam unidades habitacionais sem ter a regularização do chão. Isso vem se arrastando. Hoje nós não praticamos mais isso, até porque, obviamente que a mentalidade mudou, e também as linhas de financiamento hoje não nos permitem mais construir conjunto habitacional em cima de área que não esteja regularizada. Mas isso se praticou há muito tempo. Então, assim, a gente possui na região, na Baixada toda, em Santos, em todas as cidades, conjuntos habitacionais que não tem regularização fundiária ainda. E o que acontece? O trabalho de regularização fundiária é um trabalho que demanda tempo, porque você tem que fazer o levantamento social daquelas famílias, né? Você tem que detectar, vou dizer de um conjunto habitacional, por exemplo, aqui. Você tem que detectar se o mutuário original ainda está lá, se ele não está morando, para quem que ele vendeu, se vendeu para segundo, se vendeu para terceiro, se vendeu para quarto, qual é o título dessa documentação, né? Quais foram os documentos que foram feitos, os contratos e tal, qual é a renda dessa família. Nós temos que fazer levantamento topográfico, porque muitas vezes um lote, o vizinho compra o do outro, então um lote vira 2, edifica coloca mais um pavimento, ou seja, a coisa vai tomando uma proporção, e tudo isso para você fazer a regularização, embora a nova legislação ela tenha permitido uma flexibilização maior, mas para você fazer a regularização efetivamente desses conjuntos, estou dando um exemplo aqui dos conjuntos, você precisa ter o raio-x exato. Você precisa ter o lote muito bem descrito, total. Né? Então, você pega um conjunto com 100 unidades, é uma coisa, um conjunto com 200 é outro, um conjunto com 2.000 unidades. Então, a gente vem trabalhando isso. Importante salientar o programa do governo do estado também, mais uma vez, parceiro da região aqui da Baixada, através do programa Cidade Legal, que é um programa que a gente tem, todas as cidades têm aderido, têm assinado o convênio. Às vezes os municípios aqui a gente tem conseguido fazer algumas coisas, na área de conjuntos nossos, a gente tem feito o levantamento
topográfico, tem feito os levantamentos socioeconômicos das famílias, mas muitas vezes falta fôlego também, né? Então, esse programa permite que os municípios consigam, através do governo do estado, esse tipo de serviço, que é o levantamento topográfico, que é o levantamento socioeconômico, que nos ajuda também a regularizar. E a gente não tem dúvida que um dos grandes desafios que nós temos não é só a produção, mas também a regularização. E Santos vem avançando muito nesse sentido, é uma determinação também do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, desde o primeiro momento do governo, e a gente então vem trabalhando. A Coab mais na regularização dos conjuntos, né? Sim. E a Secretaria de Desenvolvimento Urbano pensando um pouco mais na regularização da cidade como um todo, mas trabalhando em consonância. Maurício, Santos tem um título não muito agradável de conter a maior favela de palafitas do Brasil, que é o Dique da Vila Gilda, né? São mais de 10 mil, se não me engano, 10 mil moradias. Será que a gente pode chamar aquilo de moradia, né? Quais são os projetos especificamente para o Dique da Vila Gilda? Na verdade, a gente vem trabalhando muito, né? Em 2009 foi assinado um PAC. Esse PAC, ele previa e prevê a produção de unidade habitacional, na verdade, né? Só que assim, o PAC foi assinado, o recurso é congelado, o tempo vai passando e as coisas vão se tornando um pouco mais difíceis de se viabilizar. Mas isso não é um dificultador, nós temos que trabalhar. O que nós fizemos? O Caneleira, por exemplo, foi para atender famílias do Dique todo, né? Então agora estamos entregando as últimas 200 unidades habitacionais no meio do ano, a gente acredita. O prefeito determinou que a gente tivesse prioridade zero nessas áreas, né? Então assim, vamos tomar isso como meta. O que nós fizemos? Nós estávamos com obra no Tancredo Neves 3, era um conjunto, um terreno da Coab, Sim. no qual nós fizemos a divisão, metade ficou com São Vicente, metade com Santos. Nós iniciamos a nossa obra foi iniciada com o recurso do PAC, obviamente que é um recurso muito menor de repasse, e nós estávamos então, o município arcando com a contrapartida, juntamente com uma parceria que fizemos com o governo do estado. Tivemos a possibilidade de pleitear uma migração do PAC para o Minha Casa Minha Vida, isso foi inovador, e nós conseguimos a sinalização do governo federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa, e nós estamos então autorizados a migrar, e a partir de então nós estamos percorrendo todos os caminhos para a migração. Haja vista que na data de ontem nós tivemos a publicação do resultado do chamamento para as 1.120 unidades. Então a gente acredita que em breve nós contrataremos pelo Minha Casa Minha Vida, faixa 1, o Tancredo Neves. Então o Tancredo Neves 3, Caneleira 4, o Prainha, que é um conjunto também que está no PAC, a gente está buscando migrar, que são mais 550 unidades, então 1.120 do Tancredo, ou seja, a gente vem buscando trabalhar a área do Dique todo. Estamos construindo lá no Jardim São Manuel, para atender famílias do próprio Jardim São Manuel, mas temos também palafitas no Jardim São Manuel, né? Então assim, a gente tem olhado a cidade como um todo, tem um planejamento, tem outros conjuntos habitacionais no faixa 1, que a gente tem áreas da SPU, a gente está pleiteando construir conjuntos em outras áreas, na própria Caneleira, no Jabaquara, no bairro de Jabaquara, ou seja, a gente tem mapeado áreas, tem planejado, tem esse planejamento e tem como uma das prioridades não só a área do Dique, das palafitas, mas também a área de risco dos morros, que nos preocupa bastante, a gente tem trabalhado para isso, tanto é que estamos em parceria com o Governo do Estado, construindo 326 unidades habitacionais para atender única e exclusivamente famílias que moram em área de risco dos Morros de Santos. A gente já viu o que pode acontecer se uma chuva forte ou contínua atingir nossa região, né? É verdade. A gente faz mais um rápido intervalo, voltamos em menos de 3 minutos, não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa. Hoje recebemos o diretor-presidente da Coab Santista, Maurício Queiroz Prado, e o secretário municipal de habitação do Guarujá, Marcelo Mariano. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage. Eu queria voltar esse último bloco com a seguinte pergunta, porque muita gente que está em casa faz esse questionamento. Quem é que tem direito a esses programas habitacionais do governo municipal, do governo estadual, do governo federal? Quem é que pode se inscrever? Hoje, quando a gente fala de quem tem direito, os programas, muitos programas da Prefeitura Municipal de Guarujá, eles têm a demanda dirigida, ou seja, eles são específicos para atender determinados núcleos e determinadas situações.
Na questão dos morros, nós temos uma parceria com o governo do estado através do Litoral Sustentável, onde os projetos já estão avançando bastante, onde todas as ações de remoção, principalmente em áreas de R4, ou seja, áreas de alto risco em morros, é uma parceria com o governo do estado no modelo do projeto Serra do Mar. Foi o projeto modelo na qual, através daquela remoção, aí acabou estendendo para todas as cidades. E hoje o núcleo da Vila Baiana é o núcleo que está mais avançado no município de Guarujá, onde nós temos lá a remoção de 250 famílias em situação de risco, mas o total de remoções chega a mais de 400 remoções desse núcleo. E a produção habitacional, então, a CDHU tem, através dos investimentos, que é a construção do Guarujá G e do Guarujaí, na região da Vila Zilda, esses empreendimentos que ela está construindo é justamente para atender essa demanda do projeto habitacional. Então, hoje, as nossas demandas, sejam elas do Litoral Sustentável, do Projeto de Desenvolvimento do Litoral Paulista, ou seja elas do PAC 2, que nós temos o projeto Enseada, que nós estamos lá com 1.100 unidades. Quem tem direito a essas unidades? São os moradores do próprio núcleo. Já é dirigida. É dirigida, são para os moradores do projeto Enseada. Aí nós temos o projeto Favela Porto Cidade, que é o projeto da Prainha, são 4 etapas. Quem tem direito a essas moradias? São os moradores do Prainha, Aldeia Marezinha, que essa obra, por sinal, é o famoso Parque da Montanha, objeto de diversas reportagens, que é uma cidade abandonada e que nós estamos com expectativa de retomar no primeiro semestre agora de 2018. Tomara, né? Porque são 1.900 unidades que tem lá e 1.200 já iniciadas e foram saqueadas. Enfim, todo mundo conhece essa história, que é uma vergonha para a administração municipal. Um desperdício. E o grande desafio da administração do prefeito Walter Suman. Então, hoje no município de Guarujá, nós temos as demandas dirigidas. Fora isso, nós temos aí com a iniciativa a parceria da iniciativa privada, as demandas para atender ao nosso cadastramento do programa Minha Casa Minha Vida. São aquelas pessoas que querem ter acesso à habitação de interesse social. Então, a Secretaria Municipal de Habitação tem o seu cadastro e fez uma atualização cadastral recentemente para poder atender essa população. Infelizmente, nós não conseguimos atender a faixa 1 e faixa 1,5 por questões que eu expliquei aqui no bloco anterior. Então, a iniciativa privada vem para o faixa 2 e faixa 3. Então, hoje, a nossa condição de desenvolvimento de projeto habitacional, ele está especificamente para o bairro Santa Cruz Navegantes, para o projeto Acaraú, para todos os núcleos que nós temos, para o Litoral Sustentável, para o Porto Belo, para todos os núcleos que nós temos, com demanda dirigida, em especial para atender as pessoas em situação de risco. Esse é o mesmo padrão em Santos? Na verdade, a gente tem um cadastro de famílias que estão em situação de socioambiental, risco socioambiental, famílias moradoras de palafita, famílias moradoras de área de risco dos morros. Então a gente mapeia, obviamente que, como eu disse, levantamento aerofotogramétrico e topográfico, ele nos dá uma realidade das áreas, né? Muito melhor. É importante salientar, no bloco passado você vinha falando da questão das chuvas, eu quero aqui salientar e ressaltar o trabalho que a Defesa Civil de Santos faz, né? A Defesa Civil de Santos é uma Defesa Civil muito atuante, muito atenta, muito competente, e a gente trabalha em parceria, né? Então a gente tem lá pessoas que estão sempre trabalhando e sempre nos informando de situações que a gente precisa estar sempre atento, e a questão habitacional é fundamental. A gente precisa ter essas informações e muitas vezes a gente faz remoção de famílias que precisam sair independente do momento. Vamos ter que retirar, até para preservar a área de risco. Não vamos esperar acontecer. Vamos preservar a integridade dessas famílias. Então, assim, áreas de risco socioambiental, portanto, a gente como ele disse, demanda dirigida, a gente tem esse atendimento. Através do Conselho Municipal de Habitação, que Santos tem, é uma das cidades pioneiras nessa questão do Conselho Municipal, nós temos o segmento de moradia, né? Esses segmentos são associações, cooperativas, movimentos de moradia, e eles têm os seus cadastros próprios que nos passam, e a gente então tem também essas famílias cadastradas dentro do Conselho Municipal de Habitação, que também fazem parte do planejamento da política habitacional. E aí são famílias que moram realmente de aluguel, são famílias que moram com pessoas que moram com parentes e que necessitam de unidade habitacional. Então, ou seja, nós temos hoje frentes e mapas que nos mostram a realidade e a necessidade da produção de unidade habitacional e de regularização fundiária também.
Não é incomum acontecer uma família ser contemplada por um imóvel e depois de um tempo vender esse imóvel. Essa venda, essa negociação, ela é permitida? Isso hoje em dia, até porque os agentes financeiros, eu tenho casos recentes de pessoas que tinham todas as condições, pela Secretaria Municipal de Habitação, tinham todas as condições de receber um imóvel, porém a pessoa tinha recebido um imóvel do CDHU em 1989. A Caixa Econômica Federal, através do cruzamento de dados, não pôde atender, uma vez que essa pessoa já tinha. Eu tinha um caso de uma pessoa que recebeu um imóvel, num programa habitacional no Nordeste. Eles conseguiram esse cruzamento de dados. Então, veja, o poder público ele tem avançado na questão da tecnologia e no cruzamento de informações. Então, e aí a parceria com a Caixa Econômica Federal, ela através do setor social, porque esses cadastros eles passam pelo crivo da Secretaria Municipal de Habitação e vão para o crivo uma análise social. Essa análise social da Caixa Econômica Federal é feita, salvo engano, em Campinas, onde você tem uma área social, né, que é super criteriosa. Que a Caixa Econômica, ela é um banco social, ela tem essa... E aí, então a gente, lógico, não podemos ser hipócritas de falar que isso não acontece, mas não de forma irregular. Como a gente sabe, a pessoa às vezes recebe um produto, seja do governo municipal ou do governo estadual, e a gente sabe de casos de que as pessoas negociam esse imóvel de forma totalmente irregular. A CDHU, e aí o Maurício pode falar melhor, e a Coab, tem uma política diferenciada para os seus empreendimentos, porque tem a questão da sucessão e também pelo fato desses imóveis lá na origem, lá nos anos 80, 90, não terem sido feita a regularização fundiária à época. Então, existe uma série de discussões. Então, aí ele pode falar que é uma característica de Coab, que é possível essa transferência em determinados casos, desde que comprovado. Mas, hoje, os critérios de escolha dos moradores, em especial de demanda dirigida, eles têm avançado muito, e a gente tem o que é muito positivo para as cidades, e isso repercute. Nos núcleos. Olha, eu não recebi porque eu recebi um... Exatamente. E aí, essa informação chegar, esse exemplo chegar é muito importante. E a regularização fundiária é importante nesse sentido, né, Maurício? Thalia, assim, a venda é uma coisa que é importante a gente salientar aqui. Questões de conjuntos habitacionais, unidades habitacionais de interesse social, todo o mutuário ele possui um contrato. Sim. E esse contrato ele rege o tempo de vigência desse contrato, né? Importante salientar que, assim, o mutuário quitou o imóvel dele, é dele. Portanto, ele pode dar uma destinação. Nós não temos poder sobre a propriedade. No entanto, quando não quitou tem um prazo, são prazos contratuais, tem um prazo mínimo que a pessoa tem que ficar naquela unidade. E para comercializar, ela tem que pedir a anuência da companhia, da Coab, né? Ou muitas vezes da CDHU. O que acontece muitas vezes é que as pessoas querem vender, buscam fazer aqueles famosos contratos de gaveta, não consultam o agente operador, a Coab ou CDHU, e aí é o que acontece, né? O maior prejudicado quem é? É o que comprou, porque ele colocou o dinheiro dele, o que vendeu muitas vezes ele não acha mais. Exato. E nós temos por obrigação contratual que retomar esta unidade, porque ela tem que voltar para atender a política habitacional, a necessidade do déficit. E também, os conjuntos que a gente entrega, todos os mutuários tomam ciência de que se eles venderem, independente de se estar quitado ou se ter anuência da companhia por questão contratual, se for vendido e ele for encontrado em área novamente que precisa ser reassentado, ele não vai mais ser. Por quê? Como bem disse o Marcelo, nós temos hoje uma condição tecnológica de cruzamento de informações. Então a Coab tem um banco de dados dela. A CDHU tem um banco de dados dela e a Caixa Econômica Federal, o governo federal, a mesma coisa. Quando eu produzo unidade habitacional, eu consulto todos os bancos. E aí vem informação de tudo. Né? Então, a gente foi atendido em qualquer lugar do Brasil. E a gente chama, eu faço questão muitas vezes de chamar pessoalmente, para perguntar, para explicar, você já morou em tal lugar? Morei. Então, infelizmente, mas por quê? Porque só pode ser atendido uma vez
com unidade no Brasil Brasil todo, uma vez na vida, com unidade habitacional que tenha aporte e subsídio de recurso público para poder atender. Por isso é importante dar bastante valor quando você recebe a chave da sua casa própria através de um programa habitacional. Muito obrigado, Marcelo, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui, Maurício também, você, Nathalie. E antes de encerrar, fazer questão aqui de agradecer a parceria que o Maurício bem frisou com o CDHU, através do Casa Paulista, o seu diretor, o Geninho, Rafael Redós, pessoas que têm um olhar diferenciado aqui para a nossa cidade, para a nossa região, e também a toda a nossa superintendência da Caixa Econômica Federal, que em especial no município de Guarujá, tem tido um olhar também diferente e o que nos fez, através dessa parceria, avançar no ano de 2017, onde nós pegamos lá uma obra parada e conseguimos retomar e estamos entregando agora, que são as 400 unidades do Cantagalo, e que temos a expectativa da retomada do PAC 1 em parceria com a Caixa Econômica Federal. Então, a gente não posso deixar desse momento, né, de fazer um agradecimento às pessoas que estão aqui ajudando a habitação na região. Muito obrigada, Maurício, pela tua participação. Muito obrigado, Nathalie. Foi um prazer estar aqui, dividindo essa bancada, essa mesa com o Mariano. Agradecer a todos os telespectadores e dizer o seguinte: por determinação do nosso prefeito Paulo Alexandre Barbosa, desde de janeiro de 2013, a gente vem buscando viabilizar cada dia mais, né? O que ele costuma dizer é o seguinte: projeto é bonito, mas nós temos que tirar do papel e colocar em obra. E é o que a gente tem buscado fazer. Então, como eu disse aqui nos outros blocos, a gente tem colocado inúmeras obras em andamento, em início, e vamos iniciar mais obras. Esse ano a gente dá início em mais obras e entregaremos obras esse ano. Isso tudo para poder diminuir e minimizar o déficit habitacional, e também trabalharemos cada vez mais a regularização fundiária. Então, muito obrigado pela oportunidade e parabéns hoje pelo um ano de programa. É uma satisfação estar aqui justamente nessa data. Eu que agradeço. Aliás, antes de encerrar, eu gostaria mesmo de agradecer. Como disse o Maurício, hoje faz um ano que eu recebi o desafio de levar a quem está em casa, a você, informação com qualidade. Estar à frente aqui do Bom Dia Baixada me deu não só uma grande responsabilidade, como tem me permitido exercer a minha função social. Mas eu não sou capaz de entrar na sua casa sozinha. Tem um time que está comigo todos os dias. Meu muito obrigado a todos vocês que diariamente ficam por trás das câmeras. São técnicos, diretores, operadores, a minha estagiária, a minha produtora, porque jornalismo só se faz em equipe. Engana-se quem acredita que pode chegar lá sozinho. Obrigado também ao Rogério Conde, que me deu a chance e acreditou que podia dar certo, está dando certo. Obrigada a toda a direção da Santa Cecília TV, a todos os entrevistados que passaram por esta bancada, e o meu muito obrigado a você, telespectador, que me recebe todos os dias na sua casa. Em mais de um ano, foram mais de 200 programas contando com a sua companhia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã. Não esquece que a partir do meio-dia tem a transmissão ao vivo e com exclusividade da apuração do Carnaval, das escolas de samba do Carnaval de Santos. Não saia daí, fica com a gente na nossa programação. Eu volto amanhã.